Maravilhosa tarde. A gente vai estar dando início a mais um podcast, chama Cast Catimbe Conversa. E antes de iniciar, eu agradeço ao Grande Espírito por mais um programa e por dar a oportunidade, né, de estar aqui levando a expansão de consciência para as pessoas. E hoje, como convidado, eu vou ter o Bruno Lotus, né, Bruno? Que ele vai falar um pouquinho dele. E também, a gente, antes de ele iniciar e começar a falar dele, ele vai tocar uma canção. Você vai começar com a que você fez? É isso? Pode ser. Então tá bom. Salve força da floresta, caboclos Tupinambá. Salve todo ensinamento que a Mãe Terra lhe trará. Conhecendo muita gente, com os irmãos a consagrar. Sinta a força que te guia, a luz de Gaia brilhar. Rei, oh, 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 ah. Sinta a força que te chama, o que eu quero é me curar. Rei, oh, 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 ah. Medicina que me leva, estou aqui pra trabalhar. Salve força da floresta, caboclos Tupinambá. Salve todo ensinamento que a Mãe Terra lhe trará. Conhecendo muita gente, com os irmãos a consagrar. Sinta a força que te guia, a luz de Gaia brilha. Rei, oh, 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 ah. Sinta a força vem chegando, o que eu quero é me curar. Rei, oh, 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 ah. Medicina que me leva, estou aqui pra trabalhar. Bruno, fala um pouquinho de você, né, para as pessoas te conhecerem. Me chamo Bruno, né? O nome artístico vem como Bruno Lotus. Sou um músico, né, de rezos e estou dentro dessa já caminhada da medicina já há algum tempo, né? Fazem praticamente 17 anos, né, que conheci as medicinas sagradas e desde então, né, venho expandindo dentro das músicas de rezo, trazendo as mensagens através das músicas de rezo, né? Para que todos no coletivo possamos evoluir, se curar e expandir, né? Acredito que dentro dessa egrégora, né, através das medicinas, através das músicas de rezos, através dos nossos queridos indígenas, possamos expandir, né, como ser humano e saber que nós todos temos um legado aqui, né, muito importante esse momento para a humanidade. Eu acredito que esse movimento vem crescendo bastante,
né? As pessoas vêm buscando o seu despertar espiritual, vêm buscando se conhecer, né? Através da egrégora, né? Das medicinas, dos povos indígenas, né? Nos rituais, que eu acredito que cresceu muito esse movimento aqui no Brasil. E fora do Brasil também está se expandindo bastante, né, a nível internacional. Muitas pessoas vêm buscando conhecimento através da ayahuasca, através do rapé, né, através da sananga, da jurema, do cacau, né, do cachimbo, do tabaco, né? A gente tem um leque de opção muito grande, né, Thaís? E a gente busca, né, essa evolução na nossa individualidade, se conhecer, né? Buscar sarar essas feridas, entender que todo o processo ele é válido, né? Acredito que todo mundo tem uma caminhada e uma jornada. E dentro dessa jornada, nem tudo é luz, né? Eu acredito que todos nós vivemos também escuridão. E através disso, a gente se quebra por dentro. E só vai entrar luz se tiver essas rachaduras. Então, eu acredito que todos, né, diferente de classe social, diferente de credos, diferente de raça, né, de status social, de status financeiro, todos, né, buscamos cura, buscamos evoluir, buscamos expansão. E esse processo individual, que eu acredito que está acontecendo na humanidade, ele é muito válido. Quer tirar o pelo um pouco? Ele é muito evolutivo, ele é muito expansivo, né? As pessoas, eu acredito que em si buscam se conhecer melhor, né? Então eu acredito que vários mensageiros estão aqui nessa missão, nesse propósito, né? Entendendo os seus processos. E quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue expandir no coletivo. Na nossa individualidade, ajuda o coletivo. E quando nos encontramos dentro desse propósito, há uma grande expansão. Porque no final somos todos um, né? Mas para a cura do todo, a gente precisa da nossa cura individual. Precisa. E sempre, né? O processo de cura, ele é um processo longitudinal. Enquanto estivermos aqui, né, neste plano aqui, a gente está se curando. Com a ajuda dos mentores que estão aqui nesse plano e com os nossos irmãos lá de cima, os nossos irmãos cósmicos, né? Então, acredito que tudo isso vem trazendo pra gente o conhecimento. A busca de conhecimento, ela é incessante, né? Ela nunca vai ser saciada, né? Acredito não tem fim, né? Não tem fim. A gente vai fazer todo esse processo aqui, né, nesse plano, e vamos continuar depois em outro plano, né? Acredito que até mesmo esses nossos irmãos estelares estão conosco aqui, vibrando para que a gente possa ajudar esse planeta, né? Muitas gerações estão vindo, né? A gente acaba observando, até mesmo nessa nova geração que vem, que eles já são muito evoluídos, né? E eu acredito que nós, dentro desse processo de expansão, temos um grande legado para essas próximas gerações. Esse movimento todo que acontece através das medicinas, através das músicas de rezo, poder orientar, né, essas novas gerações que estão a vir, para que possamos curar o planeta também. A nossa cura o planeta também, né? A gente acaba vendo tudo que está acontecendo na atualidade e é espantoso. Sim. Acredito que o planeta grita por regeneração. Sim. Né? Então, preparar... Nós temos responsabilidade, né? Muita responsabilidade. O nosso legado aqui é poder guiar os passos para essas próximas gerações, né, que estão chegando. Nós somos de uma geração, né, dos índigos, e
agora tá chegando toda a geração cristal. Sim. Né? E essa geração cristal, que são as crianças que vêm agora, né? Eles estão já, digamos, preparados para trabalhar. Eles já estão em missão também. Sim. Eu acredito que nós temos um papel muito fundamental para essa geração, que essa geração também vai deixar um próximo legado para os diamantes, que é a próxima geração que vem depois dos cristais. E eu acredito que a geração dos diamantes que vai realmente transformar e regenerar este globo chamado Terra, né? É uma nova era, né? A nova era está aqui, escancarada pra gente. É muita coisa acontecendo, né? A gente está vendo tudo diante dos nossos olhos. Embora exista ainda muita desarmonia acontecendo no nosso mundo, muitas notícias tristes, né? A gente às vezes olha para a mídia está propagando muito terror, muito medo. Tem muitas coisas boas também, né? Graças a Deus, essas coisas boas fazem parte dessa nossa missão. Mas nem sempre são faladas, né? Então a nossa missão agora é falar, é trazer isso pro público, escancarar essas portas, esses portais abertos que nós temos diante dos nossos olhos, diante da nossa consciência, diante da espiritualidade. Eu acredito que tudo isso é uma missão. E unindo as egrégoras, conversando, trazendo a consciência, a gente juntos, todos juntos, consegue, né, fazer essa mudança. Com certeza. Essa parte, quando a gente fala de egrégoras, né, falanges, religiões, eu acredito que são só ramificações para chegar no mesmo lugar. Sim. Todo mundo busca uma conexão com o eu divino. Todo mundo está em busca dessa conexão com o Criador. Independente de onde procura. O importante é você procurar. Sim. Né? Porque você vai achar, seja onde for, né? Não vou nem entrar em nomes religiosos, mas eu acredito que todos temos essa essência de interiorizar, canalizar essa energia e expandir. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento do que se apresenta para nós. Né? Estamos diante de um temporal muito importante e esse movimento vem crescendo muito. Eu acredito que todo mundo está em busca. E os que estão despertando agora para esses caminhos vão passar por esse processo de dor, vão passar o processo de amor também, né? Que acredito que o amor traz crescimento, a dor também traz. E nisso nós nos ajudamos. Porque quando a gente tem as dores, a gente tem que entender de onde elas vêm. Porque aí sim a gente potencializa elas para que a gente consiga, né, ser combustível. Porque não existe uma pessoa sem dor. Então a gente tem que entender que a gente não é perfeito. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando vem esse entendimento das nossas imperfeições, dos erros, né? De quando eu sou são e de quando eu sou insano. A consciência. A consciência, porque queira ou não queira, ela cobra você. Né? Um momento quando você para e joga em ponto morto a sua vida, né? Porque a gente está acostumado a viver sempre engrenados. Sim. Estamos sempre engrenando, indo, e a gente vai às vezes muito nos impulsos do que o nosso cotidiano nos traz. E tem muita gente também que vive com aquele freio de mão puxado, né? Exato. Que não vai pra lugar nenhum, fica lá parado e tá tudo bem. E tá tudo bem porque também faz parte do processo. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela tem que parar para saber para onde vai. Exatamente. Né? Para onde eu vou, porque às vezes vai pegando uns caminhos e rotas que são rotas de colisão. Então é melhor puxar o freio de mão e planejar dentro do seu mapa. Não, é importante puxar o freio de mão e depois soltar também, né? Não ficar com ele pra sempre, assim. Exatamente. Não dá pra ficar pra sempre. Acomodado não dá. Não dá.
Tem que se mexer. Tem que se mexer, porque é tudo movimento. A gente tá girando mais rápido. O planeta gira mais rápido. E se a gente não se movimentar, nada acontece, né? Exatamente. A gente tem essa consciência, né, que você traz, faz parte desse coletivo. Porque às vezes quando uma pessoa puxa o freio de mão, sempre vem um anjo de luz na vida de alguém e fala, olha, amigão, amigona, e aí, você vai se mexer ou você vai ficar aí? No quentinho, né? Pra não falar merda quentinho. Tá fofinho? Tá confortável? Exatamente. Né? Mas te tira da zona de conforto, que eu acho que é isso que precisamos, né? O processo é esse. E todos nós temos as dificuldades e os problemas. Isso faz parte. Faz parte da vida. Faz parte da vida. E não foi diferente com os antigos. E não vai ser diferente com a gente. Não é diferente conosco. A única diferença é que a consciência que a gente tem consegue lidar de uma forma diferente com os problemas hoje. Porque a gente consegue ter a consciência de entender o que é nosso e o que não é nosso. Porque quando a gente sabe separar o que é do outro e o que é nosso, fica muito mais fácil também, né? Sem dúvida. Eu acho que é sempre uma questão de respeito também para com o outro, né? E entender o processo de cada um no meio disso tudo. Às vezes algumas pessoas vão evoluindo em uma velocidade um pouco mais avançada e outras um pouco mais lenta. Mas é o processo dela. Exatamente. Por isso o respeito. Sim. Né? Por isso, por mais que a gente queira que essa pessoa alavanque e decole o quanto antes, a gente tem que entender que ela tem que passar por esse processo, né? E tá tudo certo, mas enquanto estivermos juntos, né, somos mais fortes. Sim. Tem até uma frase que fala assim, juntos somos mais fortes e misturados imbatíveis. Eu acho muito legal. Exatamente. Parece aquela coisa de criança, sabe? E não deixa de ser, a gente sempre tem que estar com essa criança também viva. Sim. Que eu acho que enquanto nós tivermos essa criança viva, temos essa semente brotando, florescendo. Pra que seja tudo mais leve, né? Porque não precisa ser pesado. A gente, às vezes, coloca um problema que nem é um problema na frente de tudo. Por exemplo, a pessoa acorda bem, aí de repente acontece uma única coisa, estraga o dia dela todo, sem necessidade. Entende? Verdade. Então a gente, tendo a consciência, a gente sabe entender aquele problema naquele momento, resolver e deixar o dia fluir, porque o que acontece muito com a gente vive muito o que já passou, nem sabe o que vai acontecer amanhã, já fica vivendo um amanhã e deixa de viver o hoje, o momento presença. Se a gente vive na presença, tudo é mais leve, né? Sem dúvida. Acredito que tudo isso que você falou realmente é de grande entendimento. Mas eu demorei, viu, pra entender isso, pra chegar nesse ponto, nossa. Foram muitos momentos Mas é o que a gente acabou de falar, é a velocidade que você tinha que ir. Sim, foram muitos momentos de trevas. Às vezes você enfia o pé no acelerador e você vai de cara no muro. Exatamente. E se ir de cara no muro, também tá tudo bem. Era pra ser. Era pra ser assim. E aí você se levanta e vai de novo. O processo, às vezes a gente Porque fala... não é a chegada, né, Bruno? É o caminho. É o caminho. É o trajeto que você faz, né? O desfrutar da coisa não está na chegada, está no percurso. Exatamente. Né? Desfrutar da nossa evolução, desfrutar de todo o conhecimento que nos vem e que nós buscamos também, porque é uma mão de via dupla, né? O conhecimento, ele vem e a gente também busca. Vai de encontro um com o outro. E nós somos espelhos, né? Muitas vezes algumas pessoas aparecem na nossa vida pra mostrar o que a gente precisa melhorar na gente, porque nem sempre tá no outro, tá em nós. Então, isso já vem as nossas questões de identificação. Essas questões de se identificar com o outro, né? A gente acaba vendo, às vezes, histórias muito parecidas com a nossa. Fala, nossa, passei por isso, né? Opa, então se eu já passei por isso, deixa eu chegar nessa pessoa e ver como é que foi o trajeto dela. Às vezes vai nos prevenir de entrar numa colisão muito maior, né, em cima dessa história vivida,
E acima também das novas histórias que se apresentam. Eu acredito que tudo que está acontecendo no aqui e agora é fundamental para a gente chegar, né? Nem pensando muito em passado e futuro, mas no aqui e agora. No momento presente, sabe? Porque o passado, eles nos remete a muitos ressentimentos. E o futuro nos cria, às vezes, devaneios de ilusões. Embora a gente sempre almeje dentro do nosso consciente ou subconsciente que seja tudo mil maravilhas, e às vezes não vai ser mil maravilhas, mas o aqui e agora nos coloca em sintonia com o todo, com Sim. tudo que está acontecendo. E o aqui agora é uma folha em branco. Exatamente. A gente pega e escreve a cada momento. Exatamente. A cada Você fez uma música ontem, ó. Fiz essa música ontem, não tá pronta ainda, né? Só uma prévia dela. E vai se expandir. E como um rezador, eu vejo que a gente sempre traz essas mensagens através da música de rezo, porque a música de rezo, ela é uma medicina, é música medicina, é sagrado, né? Muitas das vezes eu pego, tô escrevendo uma música, eu falo, não sou eu que escrevi isso, da onde veio, né? E são os nossos guias, os nossos mentores, trazendo as informações que vai me curar e vai curar muitas pessoas. O grande papel dos rezadores é isso. É ser um canal, né? É ser um canal, é ser um veículo, né, de cura para si mesmo e para os outros. E dentro disso a gente vai se juntando. A expansão que está hoje em dia com os rezadores é muito grande, e cada um está trazendo muitas mensagens bonitas, muitas mensagens de esperança, muitas mensagens de autoconhecimento, muitas mensagens de amar em coletivo, de se amar no individualismo, né? E de entender que tudo isso que se apresenta é para um bem maior. O que está por vir é grandioso demais, que às vezes nem eu tenho entendimento ainda de como isso será daqui para frente, mas eu sempre tenho muita fé de que tudo isso vai chegar numa coisa muito harmônica para esse planeta, né? Que os nossos irmãos de luz lá em cima estão vibrando para que, né? Vamos, pessoal, vamos, vai para cima. Tá acontecendo, se permite. Você faz parte disso. Você é muito importante para isso. Então eu acredito que esse caminhar é muito lindo, né? As pessoas se juntarem dentro dessa força, dentro dessa energia, nessa vibração alta, se permitir. Eu acredito que tudo é uma questão de permissão. Você só vai deixar entrar a luz se você abrir a janela, se você abrir a porta. A luz não vai entrar com a sua janela fechada e sua porta fechada. Ninguém pode entrar sem autorização, só Exatamente. Se você autoriza. Exatamente. Então, dentro da expansão de consciência... Até uma oração para alguém, se alguém estiver doente, a pessoa tem que autorizar você a rezar por ela. Você não pode rezar por ela sem ela autorizar. A vida é dela, a individualidade dela. Exatamente. Eu recebo, né? A pessoa fala, eu recebo, eu aceito. Exatamente. Você tem que perguntar, você aceita eu fazer? Se não aceitar, tudo bem, mas, né? Sim, por mais que você emane essa energia, essa vibração, a pessoa só vai ser receptiva se ela vibrar junto. Se ela quiser. Se ela quiser. Então, o livre-arbítrio das pessoas. Exatamente. Né? E eu acredito que isso é o respeito. Né? E tá tudo bem, se não, a pessoa fala não. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Mas a pessoa parte de oferecer. Exatamente. Você podia ajudar. Não quis, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Trabalhar com a espiritualidade, muitas das vezes é isso. Você é terapeuta também, né? Isso, sou terapeuta holístico. Né? Então, quando um assistido vem nos procurar, ele vem porque ele quer ser curado. A gente não fica lá, você quer que eu cure você? Não. Então, ele vem porque ele quer, e aí você tá ali com a sua ferramenta e você vai ajudá-lo.
Exatamente. E só que você não faz o caminho dele todo, faz? Não dá pra fazer. Então. Você pode estender a mão e falar, vamos juntos? Ou a pessoa fala, não, eu vou sozinho. Mas a maior Mas parte... se você estender a mão e ir junto, tá bom também. Se não, tá bom também. E a maior parte é da pessoa que tem que fazer, não é a gente. O Exatamente. movimento, a maior parte do movimento é você mesmo. Exatamente. E trabalhar com a espiritualidade, ela às vezes pode soar como muito grato e também pode soar como ingrato. Porque a recusa, ela acontece, como você está falando, né? E a pessoa talvez não esteja pronta nesse momento. Mas em algum momento ela vai estar. Vai estar. Então, o lance da paciência E eu respeito. e o respeito. Calma, né? A gente tá vindo de tantas coisas que tornam tudo muito impossível. As pessoas acham que as coisas têm que ser muito rápidas. Pronto. Amanhã não é. Tem um processo. Não adianta. A gente tem exemplo da natureza. A gente planta uma árvore hoje. Ela vai virar árvore amanhã? Exato. O processo é longitudinal, né? Por mais que essa ânsia de despertar de uma pessoa ver a outra falar, meu, vai logo, acorda aí, ó, né? E só porque essa pessoa ela já acordou, não significa que você precisa acordar tão rápido, mas tudo bem. Vamos... E a gente não é Deus na vida de ninguém, né? Nós não somos os salvadores do mundo. A gente tá aqui pra se curar e automaticamente a gente cura o outro, porque a nossa cura reflete na cura das pessoas à nossa volta. Exato, é o processo individual que afeta o coletivo. Sim, e a gente consegue curar a nossa ancestralidade também. Exatamente. Através da nossa vida. Que a gente fala muito sobre essas questões de karma, né? O meu karma é isso, é sofrer. Meu karma é tal. Às vezes você nem sabe qual que é seu karma, na verdade. E você tá se curando. E às vezes nem... Às vezes nem é kármico, né? Porque eu até acredito que essas coisas sobre o karma, ela cessa para essa geração nossa, dos índigos. Os karmas acabam por aqui, nessa geração. As próximas gerações não seria coisas kármicas. A gente vê isso muito pelas frequências, né? A frequência Schumann que existe, que nesses tempos, recentemente, pulsou muito e teve um momento que o coração do planeta parou na última eclipse que teve, né? O coração da Terra parou, a frequência Schumann, ela cessou. Ela, tipo, o eletrocardiograma parou. Né? O que foi que aconteceu nesse eclipse que parou o coração da Terra? E agora volta a pulsar com frequências elevadas, com frequências mais harmônicas. E tudo isso vem trazendo pra gente uma nova consciência dessa nova era. E entender que a gente tá vivendo a nova era é difícil, porque a gente tem saltos. E eu acredito que tudo que vem acontecendo na humanidade hoje são trocas que acontecem com os nossos irmãos lá de cima. Na década dos anos 90, né, pro ano 2000, a gente teve um salto muito grande tecnológico. Porque a gente passou por uma fase que a gente veio com televisões de tubo. A gente usava walkie-talkie, a gente usava bip, pager. Os celulares não tinham chip, eram tudo de outras tecnologias analógicas. Era aquele Discman, sabe? Que você colocava o CD e ficava ouvindo. CD, então você vê, tipo, e a gente teve um salto tão gigantesco nessa fase e vivemos isso. Sim. A nossa geração, essa geração índiga, somos os últimos aqui a saber o que é a vida sem internet, né? Nós trazemos raízes da nossa infância totalmente diferentes dos valores que nós temos hoje em relação à tecnologia. Porque a gente não tinha tecnologia. A gente ia pra rua, a gente brincava em turmas juntos, jogava bola, polícia e ladrão, pique-esconde, de jogar queimada. Guerra de mamona, guerra de bexiga com água, jogar taco. Então a gente passou uma infância muito gostosa.
né? A brincadeira era essa, de chamar o amiguinho na casa dele. A gente ia até a casa do amiguinho chamar ele. A gente mandava cartinha na escola para as paqueras, para os amiguinhos, e hoje em dia não. Hoje em dia tá tudo muito acessível. A gente precisa ir na casa do coleguinha, chamar ele para brincar. Hoje as pessoas brincam, cada um na sua casa, com o seu telefone, na sua individualidade. Então, nós que vivemos essa fase, nós temos essa grande essência viva dentro de nós, e é isso que eu falo em relação também ao nosso legado, porque nós sabemos o que é isso antes de chegar a tudo que se apresenta hoje, né? Como a gente fala dessas questões, né? Dos anos 90 para os anos 2000, esse salto tecnológico aconteceu, as coisas foram evoluindo, e nós tivemos alguns conflitos no mundo que os seres lá de cima falaram: vou segurar um pouco, deixa eu ver como eles vão agir, se não acabarem com esse planeta até determinado ponto, nós vamos evoluir de novo, vamos dar mais um salto. E agora chegou de novo esse salto. Com tudo que está se apresentando pra gente, com todas as tecnologias que vem chegando, com todas essas questões mesmo que estão falando da inteligência artificial, a tecnologia está começando a fazer todo o papel do ser humano, tirando ele de várias áreas de trabalho. Eu acredito que, por um lado, é bom. Por outro lado, vai perdendo essas essências que eu acabei de falar sobre a nossa infância. Mas se essa tecnologia está chegando hoje para agregar de uma forma que ele possa fazer as atividades laborais e deixar os seres humanos mais próximos um dos outros para poderem desfrutar dessa convivência, resgatar esses valores. E pessoas precisam de pessoas, né? Precisam de pessoas. A grande desarmonia é porque as pessoas elas começam a ter muito choque umas com as outras. As questões de relacionamentos interpessoais, elas acabam sendo muito afetadas porque a gente vai perdendo essa essência de se conectar, que é a essência que a gente teve na nossa infância nessas brincadeiras. E perdendo a essência também daquele sentido assim, de respeitar o outro como ele é. A gente quer que o outro seja como a gente quer que ele seja. Mas isso é vaidade e ego, né? E essa vaidade e ego, ela se exacerbou justamente pelos quereres, né? Nem tudo que a gente quer, a gente pode. E nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. E nem tudo que a gente pode, a gente quer. Exatamente. Então a gente tem que entender que tudo isso que se apresenta hoje é saber canalizar, é saber interpretar, é concordar, é discordar, é questionar, é afirmar, é entender. Isso que é crescer, né? Isso é crescer. E crescer dói. Dói. Mas é bom. Tá? A dorzinha, ela é boa. E depois que você cresce, em cima disso, você volta a ser leve, volta a ser criança. Leve. Então, tudo dentro desse contexto, que se essas tecnologias estão vindo hoje para ajudar nesse sentido, ela é bem-vinda, né? Mas se essa tecnologia tirar a essência do ser, ela, né, vai acabar nos separando. E eu acredito que não seja esses caminhos. Nós precisamos manter vivo ainda muitas coisas orgânicas, né, e não tecnológicas, para que ainda continue havendo a essência, para ainda continue havendo o sentimento. Sim. Né, esse expressar do sentimento, essa coisa que vem de dentro para fora. A pandemia, ela mostrou muito sobre isso, né? A dificuldade das pessoas se relacionarem, porque quando elas precisaram ficar dentro de casa, os relacionamentos, a maioria dos relacionamentos deram muito conflito. Exatamente. Foi quando você teve que parar e se olhar. A pandemia, ela teve um papel fundamental para a humanidade. Sim. Né? Embora, para mim, seja uma coisa realmente criada também, até mesmo para eliminar um pouco da massa que existe no planeta, que é um controle, né, populacional desse planeta para haver equilíbrio. Foi uma parte muito de pânico, né? Foi muito pânico. E não foi a primeira pandemia, né? Sim. A gente viveu ela de novo e eu acredito que ainda vai vir outra, né? Mas eu acho que nós já estamos nos preparando cada vez mais para saber lidar com isso. E
o que fez essa pandemia a gente se voltar para si mesmo e se olhar para dentro foi um grande momento de introspecção. De decisão, de introspecção e decisão, né? Porque como a gente acabou vendo muitas pessoas encarnando em massa, foi assustador, né? Eu perdi ente querido nessa situação, vi muitos amigos também com os entes queridos vendo partir. Então esse pânico que causou fez a pessoa também falar: poxa, eu quero viver, tô com medo, eu quero viver, como eu posso mudar com isso? Então, de uma certa forma, tem um lado positivo e tem um lado negativo. É saber se colocar dentro do positivo e negativo. Eu só dei isso como exemplo pra gente ver que existem situações que vai forçar a gente a entrar pra dentro. Mesmo se a gente não quiser, a gente vai ter um momento que vai ter que olhar. Exatamente. Às vezes eu falo sobre a questão da roda de Sansara, né? A roda de Sansara, ela coloca a gente sempre em situações bem parecidas que já vivemos lá atrás e se apresentam de novo no presente, né? Para ver como nós vamos lidar com ela de novo. Sim. E estamos sujeitos a errar de novo nos mesmos erros, ou estamos sujeitos a ver esse erro acontecendo de novo diante dos nossos olhos. E fazer de uma outra forma. E fazer diferente. Porque tem uma frase que é muito clichê, que fala que não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Exatamente. Que faz a diferença, né? É o que faz a diferença. Então até mesmo essa lição de casa, né, que foi deixada nessa questão que eu falo da roda de Sansara, é a lição de casa. Porque você já passou essa página uma vez, você já leu esse capítulo do livro. E o que você vai fazer quando você chegar de novo? Você pega um outro livro e você vai ler um capítulo que foi igual de um outro livro que você leu da vida. Então eu acredito que tudo isso faz parte de você buscar sempre o entendimento, porque a vida sempre vai ter a roda de Sansara, vai te apresentar de novo situações passadas de maneira diferente, interpretações diferentes, personagens diferentes, mas o contexto é o mesmo, para saber onde você, o seu eu, você errou e você acertou, e aí, o que você vai fazer com isso? A sua sombra ainda tá ali, então tá na hora de se transmutar, senão não vai pro próximo nível. Sombras nunca vão deixar de existir. Sim, né? Mas quando vai a parte da roda, se ela volta, você tem que olhar pra ela de novo. É o Yang, né? O branco e o preto, o que tá embaixo, o que tá em cima, o que tá acima, o que tá embaixo. Sim, a tábua de esmeralda. A tábua de esmeralda. Então a gente vê isso como o todo, e aí que tá o processo de evolução também, né? E eu acho que o caminho é você poder enxergar isso com carinho. Porque às vezes a gente é tão autocrítico e às vezes é tão crítico com as coisas que se torna maçante. Às vezes fica com aquele chicote em si mesmo e não é necessário, né? Às vezes é você te chuqueteando e as pessoas te chuqueteando também. É só você olhar diferente, né? Mudando o jeito que você olha para as coisas, as mesmas coisas que você olha vai mudando, né? Com certeza. E quando isso acontece diante dos nossos olhos, que a gente vê nas nossas vidas, a gente vê nas pessoas próximas de nós, é um processo de busca também, né? Eu acredito que todos estamos buscando, dentro das suas indiferenças, das sempre suas igualdades. Somos buscadores, então. Somos buscadores e somos mensageiros. Sim. Porque depois que a gente busca esse entendimento, que a gente consegue desfrutar disso de forma carnal, aí a gente tem que passar, então. A gente tem que passar. Sim. Eu acredito que essa aí missão... é a missão do transbordo. Aí realmente a gente se torna guardião. Aí a gente tem que transbordar. Transbordar, porque a gente, né, tendo conhecimento, a gente se torna guardião do conhecimento. Uhum. Como somos guardiões também das medicinas sagradas, do tabaco, do rapé, da ayahuasca, da sananga,
né, que vem dos povos, né, esse conhecimento que chegou para nós, das etnias indígenas, a gente precisa, sabe, respeitar muito, né, esse contato que está tendo agora, esse laço que tá tendo das etnias, dos povos indígenas com nós, né, que somos mais da cidade. Eles estão tão próximos agora de nós, que antigamente era tudo tão distante, eles não saíam de lá, porque eles tinham que ficar para proteger as terras deles. Hoje eles estão vindo aqui para nos ajudar. Hoje eles estão aqui conosco, eles estão morando aqui, eles estão fazendo parte disso. Então, você vê, é nós querendo ir para lá que eles vindo para cá, querendo vir para cá. Então, esse laço, essa conexão... Eles largam família, deixa tudo para estar aqui pro propósito. E eles estão nessa missão também, porque eu acredito que, de uma certa forma, a espiritualidade colocou isso de uma forma que é uma troca tão linda, tão harmoniosa, que tudo que vem se apresentando hoje pra gente dentro dessa troca é o que vai mudar. Vai mudar a nossa maneira de pensar e de agir e de ser. Eu uso a sigla PAS, sem Z, com S. Pensar, agir e ser. Que isso que vem essa troca dos povos indígenas, né? E nós também para com eles, porque eles também aprendem conosco do que é morar numa cidade grande, do que é estar na Babilônia, para eles entenderem quais são realmente as nossas dificuldades, né? O que nos adoece. E eles vêm trazendo cura. Sim. E eles também, dentro do todo aquele conhecimento da Mãe Terra, da natureza, né? Da Pachamama. Né? Então, a gente tem que ser muito grato e aproveitar esse momento que está tendo essa conexão, que ela está se ampliando, que ela está se expandindo e acolher com muito amor e carinho, né? Tudo isso que vem chegando pra gente. Eu até fiquei feliz que veio 2 pajés aqui no meu programa, fiquei tão feliz. Então, eu vi, né, esse seu programa que ele veio também trazendo as informações do tabaco, né? Sim. Que foi muito lindo, né? E, inclusive, ele cantou o rezo dos Funiô. Exatamente. A minha parceira, a Zaine, né, que faz os rezos comigo também, que é lá de Minas Gerais, de Bitipoca, ela tá louca pra conhecer eles. Depois eu vou pedir pra você sim. Pra fazer a ponte pra eles se conhecerem. Claro. E até mesmo falando sobre isso, né? Hoje a gente tem um projeto, né, que se chama Sintonizes, né? Eu e a Zaine, né, junto com a minha tia lá de Bitipoca, em Minas Gerais, a gente dentro de um contexto, né, que aconteceu há 2 anos atrás, a gente se juntou em uma energia, né, que estava acontecendo sobre uma grande amiga nossa, que é a Rosane Barros, né, que teve uma perda muito, muito grande na vida dela, que foi a filha dela, Marcela, né, aonde ela acabou fazendo a passagem dela muito cedo, né, talvez para nós ter entendimento disso, mas talvez era o momento certo dela ir trabalhar num outro plano. E através da dor da Rosane, a gente se juntou, né, e começamos a pensar, né, tipo, como poderíamos cooperar, né, para ajudar essa mulher, né, uma mulher de garbo, uma mulher de garra, sabe, uma pessoa incrível. E a gente acabou se juntando, né, eu e a Zaine, né, e começamos a ter essa ideia, né, de se juntar para fazer as músicas de rezo. Lá no passado eu já fazia isso, né, em um templo ayahuasqueiro que tinha aqui em São Paulo, né, onde eu fazia essa facilitação das músicas de rezo, e por um tempo isso se apagou dentro de mim, e dentro dessa história, desse contexto, isso se reacendeu. Aí veio a Z, né, e também me ajudou nesse processo, a minha tia também me ajudou nesse processo, a Márcia, que eu amo demais, e aí a gente se juntou junto com a Rosane, fomos para a fazenda dela, que fica em Lima Duarte, em Minas Gerais, e aí veio a ideia, né,
da Z, junto com a Rosane, em relação a fazer um festival de músicas de rezo para acontecer lá na fazenda onde a Rosane mora, que hoje se chama Espaço Céu de Estrelas, né? E ano passado teve a primeira edição do festival que se chama Maria Flor de Amor, né? Esse festival, ele aconteceu ano passado. A gente teve alguns artistas que participaram. A Jana Luia também estava nesse festival do ano passado. Foi um festival lindo, né? E a Rosane fez tudo na garra, né? Se juntou com as pessoas que estavam próximas a ela, elaborou o festival e aconteceu o festival, foi lindo. E agora esse ano nós temos a segunda edição acontecendo. Aí vai ter qual data, Bruno? A data vai ser dia 11, 12 e 13 de julho. Vai ser em Minas Gerais. Vai ser em Minas Gerais, né? No Espaço Céu de Estrelas. O festival se chama Festival Arte e Medicina Maria Flor, né? Vou deixar até pro pessoal, se quiser acessar a página, Festival Arte e Medicina Maria Flor. Né? A gente tá com 15, né, artistas dentro da nossa line para fazer esse festival. A gente tá tendo um padrinho, né, que apadrinhou agora esse ano o nosso festival, né, que é o Carlos Chandra do Anáhuac, né, o Xamanismo Estelar, né, que ele é um artista de punho internacional, sediado em Portugal, né, o Anáhuac, e ele abraçou a Maria Flor, né, e tá trazendo junto com ele, né, essa legião de rezadores, né, trazendo a música, a medicina. A gente tem grandes artistas dentro desse festival, como Celso Lira, né, é um grande artista que criou também a música, trouxe de presente a música da Maria Flor, a Maria Flor de Amor, que é uma canção linda do Celso Lira, né, e esses músicos que hoje fazem parte desse festival estão trazendo todos consigo mesmo essa doação para um bem maior, para Maria Flor, né? A gente está sem recurso, esses dois primeiros festivais sem recurso, e as pessoas elas se solidarizam com a história do festival, a história de Marcela, né? Que o codinome Marcela é Maria Flor, né? E todos nós nos mobilizamos, né, para executar esse festival, e já é lindo o festival, né? E ele vai crescendo, ele já está tomando agora uma outra proporção. Tem motivo, né? E a Marcela mesmo, ela continua trabalhando lá no outro plano, junto com a Rosane, né, com todos que fazem parte do festival, para que isso se expanda, para que as pessoas possam ver que, porque assim, a fazenda, né, que é o Espaço Céu de Estrelas, é lindo, é maravilhoso, tem um lago enorme, assim, que, meu, as estrelas refletem no lago, né, parece que é um monte de vagalume que tá ali nadando no lago, por isso que chama Espaço Céu de Estrelas. Tem cachoeira lá dentro, a mata é ampla, sabe, vai ter comidas orgânicas, bem legal, né? A gente vai ter as medicinas sagradas, o cacau, a ayahuasca, o rapé, né, no festival vão estar presentes. Os Rune Queens também vão estar conosco no festival. Então, vai ter dia 11, vai ser para as crianças, né? O tema desse ano é as sementes. As sementes, né? Que plantam as sementes do amor dessas crianças. Porque, como eu falei para você, essa geração que está vindo, os cristais, eles já precisam se conectar com isso já desde cedo. Então, sim, o meu filho já se conecta desde cedo. Então, exatamente. Você vê que eles se interessam por isso. Ele ama. É incrível. Eles se interessam. O pajé foi na minha casa, ele adorou ficar lá com maraca, tocando tambor junto com o pajé. Eu falei, meu Deus. Então, você vê, e isso parece que já está instalado. E ele fez esses dias... Ai, agora me fugiu da memória. Deixa eu ver, depois eu lembro. Um cajado. Ele fez um cajado. Ele tem um cajado agora. Então, com 10 anos. Você vê a importância. Colocou uma pena assim em cima e eu falei, meu Deus do céu.
Então, é assustador, né? Meu filho também, meu filho, o Ian, Miguel, meu ser de luz, meu anjo. Às vezes ele chega pra mim assim, deitado na cama, ele fala: pai, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu lá no planeta X. Eu falo: planeta X? Que é isso, filho? E ele traz mensagens de fora, então você vê, as crianças, eles já vêm pronto com isso, e conectar eles com isso é muito importante. São as sementes. A gente tá plantando semente no coraçãozinho deles. E é muito legal, né? É muito bom. Aí eu fico assim, nossa, eu demorei minha vida inteira pra conseguir ter expansão da consciência agora. E você já com 10 anos, sabe assim? Eu falo, nossa... Exatamente. E aí dentro desse festival, né, acontecendo tudo isso, a gente vai ter os expositores, os terapeutas holísticos vão estar também presentes. Então a gente tem um leque de opções, são 3 palcos que vão ter no festival, um palco direcionado para mata, no final da tarde vai ter um momento incrível com Celso Lira no pôr do sol, onde em cima de uma montanha que tem até um balanço de frente para o muro de pedra. O lugar assim é incrível, é fantástico, é mágico. Minas Gerais eu sou meio suspeito pra falar, porque tem uma energia incrível. Sim. Tá vindo gente de Santo Tomé das Letras, tá vindo gente do Rio de Janeiro, tá indo gente de São Paulo, o Carlos Chanda tá vindo de Portugal, né? E eu acredito que isso vai se expandindo ao passar dos anos. O festival, como eu falei até mesmo com a nossa querida amiga Rosane, a gente falou, o festival tem vida própria, ele já tá tomando forma de uma maneira tão grandiosa que às vezes, né, acaba sendo um pouco assustador. Mas é que assim, é que quando você começa, as coisas vão acontecer, não adianta. Em prol do bem, vem. Exatamente. Né? Em prol do bem, em prol do... Eu iniciei meu podcast, a segunda pessoa que eu trouxe foi o Chari, né, do Funil. Deu 30 mil visualizações no orgânico, o corte dele, e no meu segundo. Aí, pra você ver. Não, é assim, e eu, a gente começou agora essa nova temporada, né? Então, assim, quando a gente vai fazendo, as coisas acontecem, não adianta. Porque realmente o universo conspira a favor. Porque se a gente tá com um bom propósito, não tem como dar errado. Exatamente. É a lei da atração. Então esse festival vai ser incrível, vai ter outros maiores e vai criar uma proporção gigantesca. Vai, e eu vejo que são vários festivais que estão começando a se propagar, né? Então o movimento da Segrero, da espiritualidade, do xamanismo, né, das medicinas, ela tá crescendo tanto, são tantos templos, são tantas igrejas ayahuasqueiras, são tantos espaços de cura que estão à nossa disposição, né, e eu vejo que isso está cada vez maior. Então temos que aproveitar o momento que se apresenta em relação a isso e embalar. Vamos embalar, vamos fazer acontecer, né? O Juntos Somos Mais Fortes está acontecendo bastante. Então, né, só para resumir essa é a ideia do podcast, juntar as pessoas e levar, né? Vamos juntar. É fantástico o trabalho que você tem dentro do Cachimbo e Conversa no ChamaCast. ChamaCast exatamente por isso, porque eu honro tudo que veio antes de mim. Exatamente. Parabéns pela iniciativa do seu canal, né? Obrigada. Eu acredito que cada pessoa que você traz aqui tem um papel fundamental junto com a sua condução aqui desse programa, que realmente é levar essa mensagem, né? Você já está trazendo o seu legado aqui, né? Parabéns pela sua iniciativa, a sua atitude, né? Que sempre os poderes maiores te coloquem muita luz no seu caminho, né? Que você continue sendo luz na caminhada, né? E você faça disso tudo chegar nas pessoas. É um meio de comunicação, é um meio de levar a mensagem, é um meio de trazer essas pessoas para essa egrégora linda, maravilhosa. Eu fiquei 8 anos, Bruno, fazendo parte de um curso de oratória, dando aula de oratória, valorização humana, liderança, e eu nunca imaginei que eu estava sendo preparada para estar frente de um podcast. Então, você vê, no meio desse trajeto, vem essas surpresas maravilhosas, né? Sim. Eu acredito que o criador disso tudo, ele tá,
jogando muita luz, né? Ele quer que todo mundo desfrute da luz, né? Que todo mundo seja amor. E isso é amor, né? Isso é fazer o que precisa ser feito de benevolência, de amor, de caridade, né, de compaixão, né, que eu acredito que isso ficou muito desfocado, e a gente ainda tem alguns valores meio distorcidos com algumas propostas que acontecem musicalmente, com algumas propostas que acontecem de mídia, enfim, e trazer essa mídia saudável, eu tô fazendo a minha parte. Esse alimento. Sabe assim, eu fico assim, eu faço a minha parte, tá tudo bem. E tá fazendo muito bem, né? Porque o importante é sentir isso que eu estou fazendo. É movimento, você está fazendo. Né? Você faz parte de um processo muito importante nesse momento. E a gente tem que entender que cada um tem o seu lugarzinho para fazer. Eu já não consigo ficar na música porque eu não sei cantar, tá? Eu tento cantar em casa brincando, mas fica muito feio. Mas todo mundo vem com o talento que grita dentro de si. Só que daí meu talento é falar, que eu adoro falar, então eu tô no lugar certo. Não, mas não deixa de ser uma comunicadora também. Como diz a Ana, falou assim, é uma fala bem usada. Você é uma comunicadora muito importante, né? Tudo é uma questão de comunicação e arte, né? A arte tá em tudo em relação a isso. Você como comunicadora, você traz essa essência. Eu também, como música, também sou um comunicador. As pessoas que fazem as suas pinturas, os seus artesanatos, cada um dentro da sua função. Cada um vem com a sua função em comunicar algo, né? Somos comunicadores. O lance do mensageiro. Todo mundo é mensageiro dentro dessas egrégoras, dentro dessas falanges, né? Então, tudo se interliga para um bem maior. Sim. E até aproveitando aqui para divulgar também a nossa página, né, desse projeto que eu tenho com a Zaine, nós somos a banda Sintonizes, né? E nós estamos criando esse projeto agora recentemente, né? Ainda é uma gestão, é um bebezinho ainda esse projeto, mas eu acredito que ele também vai se expandir porque ele tem vida própria. A nossa página é Sintonizes Luz, né? O pessoal quiser seguir no Instagram e conhecendo o nosso trabalho, aos poucos a gente vai fomentando a página, né? As pessoas estão chegando também dentro desse projeto. Tem grandes amigos, a Mari, que toca violino, né? Tá chegando com a gente dentro do projeto. O marido dela também, que um grande percussionista. Eu tava falando agora também ali fora com um amigo que mora em Santa Catarina. Me conectei ontem com ele à noite quando eu tava fazendo essa música. A gente começou a se falar, que ele toca de didgeridoo, né? Que é o Lipe, o Debois, um amigo meu das antigas, grande músico também, e já tá querendo expandir lá pra Floripa essa história. Enfim, as pessoas vão se conectando. Então acredito que esse é o plantio. Sim. A gente tá num tempo muito importante de plantar dentro dessa proposta que a espiritualidade está nos dando. Sim. É um plantio. Tá na hora de todo mundo plantar. Exatamente. A gente se conectou agora também, você tá aqui, né? Então tem tudo um propósito, né? Exatamente. E tem mais uma música que eu queria deixar aqui. Não, você pode falar, pode ir. Bruno, você quer falar alguma coisa? Não. Finalizar antes da música ou você quer colocar só a música? Eu acho que é isso. Muito obrigado, sabe, pela conversa. Aqui já foi curador também. Passa rápido. Passa bem rápido. Eu nem vi. Tô olhando lá em cima, lá, passou rapidinho, porque é gostoso. Quando a conversa é gostosa, a gente fica à vontade. Né? A gente fica à vontade. Se deixar, a gente fica o dia inteiro falando. Né? E o importante é isso. Muito obrigado, né? Por você ter feito esse convite, né? Agradeço bastante por a gente se conhecer também, né? Por já estar existindo essa troca de energia, essa troca de conhecimento, troca de informação, e que assim possamos todos juntos crescer e levar a mensagem, que ela chegue, que ela se propaga, que Sim. Bom, vai! Pode tocar. Vou pegar aqui. Essa música, ela se chama Semente do Amor, né? É uma composição minha também, que eu tô levando essas músicas também pro festival. Essa você não fez ontem. Essa não. Ah, então mas tá. ela ainda é recente também. Tá.
trabalhamos com a semente do amor, consagrando medicinas tão sagradas, evoluindo a consciência do meu ser, aprendendo a missão desta jornada. Sigo forte, tenho que compreender. Somos filhos da floresta encantada, trabalhamos com a semente do amor, consagrando medicinas tão sagradas, evoluindo a consciência do meu ser, aprendendo a missão desta jornada. Sigo forte, tenho que compreender. Salve todas nossas forças para pé, aprendendo com o sopro curador. Salve toda a medicina Pachamama, Ayahuasca é professor universal. É isso aí. Bruno, quero te agradecer pela presença, foi muito legal. Quer deixar algum recado? É isso. Também quero agradecer. O recado é esse, né? Mas falar também muito desse festival, que é um momento muito importante também, né? Nessa minha jornada, né? Como músico de rezo, né? E agradecer o seu público, né? Por fazer parte disso. E é isso. Gratidão. Então eu agradeço por mais um programa, agradeço ao Grande Espírito pela oportunidade de estar aqui, trazendo a consciência, e agradecer todas as pessoas que fazem parte desse podcast, a equipe que me ajuda, né, todas as vezes que eles estão aqui nos bastidores, agradecer as pessoas que me ajudam direto e indiretamente também, e a todas as pessoas que me acompanham, e só gratidão. Arro.